Só uma rápida explicação do que é a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que tem no nosso cérebro, que neurotransmissor é uma molécula que carrega uma informação para outro canto do cérebro. Em resumo, estou fazendo aqui um resumo de explicação quase infantil do assunto. E quando que ele acontece? É muito importante ter dopamina, não é algo ruim por si só, pelo contrário, a dopamina que nos motiva a sair da cama para ir trabalhar, fazer as nossas coisas e tal. Mas a dopamina, normalmente, ela sobe ou ela aparece no momento da expectativa. Por exemplo, você recebe um presente. Você está esperando um presente bacana. Antes de abrir ali o presente, a sua dopamina sobe pra caramba. Até para você ter a motivação para abrir aquele presente. Depois que você abre o presente, ela cai. Então, como tudo na vida, se a dopamina for estimulada em excesso, ela fica desregulada. Então, ela passa a depender de estímulos novos o tempo todo. É por isso que a gente está lá no Instagram, rolando tela o tempo todo, porque a gente está na expectativa que o próximo vídeo vai ser melhor, Então, a gente fica... a gente faz isso com a Netflix, a gente faz isso aqui com o YouTube, a gente faz isso o tempo todo. E a gente faz isso com a espiritualidade também. O culto hoje foi muito impactante, foi muito legal, mas o próximo culto, nossa, Deus vai me levar para o terceiro céu. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na minha vida, aquela coisa toda. E aí eu crio uma dependência de espiritualidade de que eu preciso ser surpreendido por Deus o tempo todo. Só que a vida cristã não é assim. Inclusive, tem uma mensagem no seu canal que eu preguei, Bibo, que foi numa conferência que fizemos aqui em São Paulo, que eu chamo a atenção que quando Paulo vai falar da sua experiência do terceiro céu, ele faz questão de destacar. Isso aconteceu há 14 anos. Quando os caras em Corinto tinham experiências extraordinárias todo santo dia. Paulo vai remontar a uma experiência de 14 anos atrás. Então, o que eu estou combatendo também é essa cultura. Olha, eu sou pentecostal, eu já tive experiências e tenho ainda experiências maravilhosas com o Espírito Santo, mas a vida cristã não é sair de uma experiência para ir para outra experiência e para outra experiência. Isso não é real, isso não é verdade. E aí, por isso que muita gente acaba inventando coisa, inventando experiência, forçando experiência que não está ocorrendo. Eu odeio aquela pergunta de pregador pentecostal: quem sentiu a presença de Deus nessa noite? Aí a maioria dos crentes respondem que sim, quando a maioria não sentiu coisa nenhuma, né? Tá todo mundo mentindo ali. Então é o tipo de coisa que me incomoda bastante. Há muitos anos eu não sabia expressar isso em palavras, agora eu sei, por meio desse livro aí eu consegui, que é justamente isso. A vida cristã sim envolve o extraordinário, claro, eu sou pentecostal, eu acredito no extraordinário, só que a maior parte da vida cristã é totalmente ordinária. Esse é o ponto que eu quero trabalhar nesse livro. E uma questão também, Gutierrez, do que você disse aí, é que existe um certo ambiente por conta desse incentivo à dopamina, onde se cria quase que uma idolatria na questão da expectativa. Porque quando você coloca a dopamina como sendo combustível, você precisa estar sempre com a expectativa de algo. E quase sempre esse algo não vai corresponder à sua expectativa. E aí é como você falou, então na sequência eu já preciso criar outra expectativa e outra expectativa, e quando a gente vai para os ambientes que são muito influenciados por essa teologia, sempre que eles vão anunciar, por exemplo, algum evento, alguma coisa, uma das frases que eles repetem a exaustão é a frase: gere expectativas. Gere expectativas. Você precisa gerar expectativas, porque a expectativa muitas vezes é mais importante do que o que vai acontecer realmente, porque a expectativa é que vai alimentando essa dopamina constantemente. Exatamente. E tem um problema sério nisso também, que justamente como não tem como manter isso na real, o pessoal vai inventando coisas novas o tempo todo. Então é uma igreja viciada em novidade. É por isso que você vai ter igreja com UFC no meio do culto, porque ela tem que criar novidades o tempo todo. E fora a manipulação emocional, porque
Olha, se tem uma pessoa aqui que não briga com emoção, sou eu. Eu tenho um outro livro pela Thomas Nelson que eu faço um baita elogio à emoção, que é o Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Tem um capítulo defendendo o papel da emoção. Mas uma coisa que, como pentecostal, eu preciso ter ciência é que a emoção tem que ser espontânea. Ela não pode ser provocada ou forçada. Nada mais lindo do que um culto pentecostal, onde você vê pessoas emocionadas, não porque teve uma música forçando isso, um pregador forçando isso, e sim porque de fato estão sentindo a presença de Deus. É o lance de colocar o avivamento no calendário, né? Ou aquela Exato. pressão. Há muito tempo que eu não prego em igrejas pentecostais. Faz tempo mesmo. Carismáticas prego bastante, mas faz tempo que eu não prego numa Assembleia de Deus, por exemplo. Faz muito tempo. O que eu não lembro, tá, gente? Eu acho que eu vou pregar agora. Vou pregar semana que vem. Eu vou estar numa Assembleia de Deus, se não me falha a memória. E assim, tem uma pressão sobre o pregador, às vezes, ou sobre o cantor, né? Irmãos, vamos ouvir agora o cantor tal, o pregador tal, e Deus vai fazer coisas incríveis, maravilhosas. Falei, mano, sou eu que vou pregar, não vai acontecer nada disso, eu acho. Né? E é isso. E o que tu fala, mano, é muito verdade, assim. É essa necessidade de manter a música alta, né? De manter, sabe, a coisa lá em cima. Não dá pra respirar. É por isso que os cultos estão cada vez mais performáticos, né? Você não pode deixar a galera parar, respirar. Você tem que manter a rotação lá em cima, a luz lá em cima, a ministração lá em cima. Aí a galera fala mesmo, né? Os criadores de atmosfera.